Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Guilherme, eu sou trader esportivo e esse aqui é meu canal, o canal FreeBT. Hoje eu tenho um vídeo bem especial para vocês aqui, um vídeo que vocês adoram, que é vídeo de técnica. Vocês gostam muito de vídeo de técnica, né? Então hoje é vídeo de técnica, técnica nova, técnica validada e técnica com bons resultados. Estou falando do over 1.5 gols no intervalo. Fazer a entrada do over 1.5 durante o intervalo das partidas. Vou falar disso aqui, vou detalhar toda essa técnica e vocês vão poder sair desse vídeo já podendo usar ela. Uma técnica simples e eficiente, já vão poder usar assim que acabar o vídeo, tá? Vou trocar aqui de tela já já para a gente falar dessa técnica, mas antes fazer uma introdução aqui para vocês. Tem uma playlist de técnicas aqui no canal, esse vídeo inclusive vai para essa playlist. E eu convido vocês a olharem essa playlist aí para poder aproveitar outras técnicas que eu também já fiz anteriormente, tá? Então, playlist de técnicas aqui no canal. Vou deixar o link, inclusive, aqui embaixo para vocês olharem. Outra coisa é para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal se vocês ainda não são inscritos, né? O like também é importante aí. Vídeo de técnica sempre merece like. E peço para vocês atenção na descrição do vídeo, porque na descrição do vídeo vocês vão achar link do Datascore, meu serviço de bot, com alertas pré-jogo e alertas ao vivo. Inclusive, os alertas pré-jogo podem ajudar muito nessa técnica que eu vou falar aqui. Pode facilitar muito a vida de vocês, os alertas pré-jogo da Datascore, tá? Então, na descrição tem o link. Redes sociais do FreeBT, também tem os links todos na descrição para você seguir. E vídeos relacionados também tem link na descrição. Outros vídeos de over 1.5 que eu já fiz, over 1.5 pré-jogo, over 1.5 em jogos com pressão no segundo tempo, já fiz outros desse tipo, então estão aqui na descrição. E agora a gente vai fazer no intervalo vários vídeos de over 1.5 aqui no canal. Então vamos embora, vamos sem mais enrolação falar sobre a técnica 1.5, intervalo, técnica pronta, validada e simples, bem tranquila de fazer. Vou explicar para vocês. O que a gente vai precisar, o que a gente busca nessa técnica, que jogos a gente busca? A gente busca jogos com tendência de over 1.5 gols e jogos empatados em 0 a 0 no intervalo. Então, se o jogo tem isso, ele está apto a entrar nessa nossa lista, tá? Mas, Guilherme, o que seriam esses jogos com tendência over 1.5? Jogos em que o primeiro tempo foi agitado, alguma coisa assim? Não. Quando eu falo dessa tendência over 1.5 gols, eu quero dizer o histórico das equipes antes desse confronto, tá? Os últimos jogos da equipe, os jogos da competição, os jogos passados, como foram? Eles tiveram over 1.5? O mandante, como mandante, ele fez quantas vezes over 1.5? O visitante, como visitante, fez quantas vezes? Enfim, como estão os números para over 1.5 passados dessas equipes que vão se enfrentar, tá? E qual que seria o número legal aqui? O número que eu considerei para essa técnica para ter todos os resultados que eu vou mostrar aqui para vocês. 80% ou mais, né? Botei mais 80 ali, seria 80 ou mais. Então, se as equipes que vão se enfrentar tiveram até aqui 1.5 gols em 80% ou mais das vezes, elas estão aptas para essa técnica aqui, tá? E aí, lembrando que o over 1.5 seria gols marcados mais gols sofridos, né? Então, se a equipe, no geral, os jogos tiveram 2 gols ou mais, ele já entra nesse grupo. Só que isso tem que ter acontecido 80% das vezes dos últimos jogos dessas equipes. Ok? E aí vocês vão encontrar isso como? Uma opção é vocês encontrarem isso em sites gratuitos, como, por exemplo, o Soccer Stats. Já falei do Soccer Stats aqui e já mostrei como vocês acham isso dentro do Soccer Stats. Não é uma novidade aqui no canal. Então, dentro do Soccer Stats vocês conseguem ver isso. Outros sites gratuitos também, academias apostas e tal. É um trabalho manual, um trabalho que exige um certo tempo ali, mas dá para fazer. E outra opção é usando o Datascore, que é o meu serviço de bots que eu já acabei de apresentar aí para vocês. O Datascore manda alertas ao vivo 1 hora antes da partida. Então, 1 hora antes da partida você já vai saber se aquele jogo ali tem uma tendência over de 1.5 acima de 80. E aí você só fica esperando ali o intervalo para ver se o jogo está 0 a 0 ou não. Se for, você viu que o alerta está lá no Telegram, pum, já pode entrar, tá? Então, é uma maneira mais prática, porém é uma maneira que tem um custo, né, da mensalidade, do Datascore. Se você acha interessante, se você gosta, pode ser aplicado a outras técnicas também, beleza. Senão, você vai fazer isso manualmente, ok? Estou trazendo aqui 2 formas de vocês acharem essa tendência de over 1.5 gols
acima de 80%. E aqui embaixo, é claro, o jogo empatado em 0 a 0, aí não depende da gente, depende dos jogadores ali, né? A gente só fica esperando o intervalo para ver se a bola entrou ou não. Aqui eu destaco uma coisa importante. Vocês podem fazer das duas ordens aqui, né? Vocês podem primeiro fazer toda uma análise, toda uma preparação ali do seu dia, buscando jogos que tenham tendência de over 1.5 gols acima de 80, nos sites gratuitos, no Datascore, enfim, faz toda uma preparação e espera os jogos começarem e ver quais deles vão terminar empatados. Você já fez análise, está terminando empatado, show de bola, já vão para a entrada, tá? Ou você pode fazer o contrário, você pode ver os jogos terminarem empatados, que estão com 0 a 0 no intervalo, aí você corre lá durante o intervalo, ou no alerta do Datascore, né, ou manualmente nos sites, e vê se aquele jogo tem tendência de over 1.5 gols, mais do que 80%. Então essa ordem é diferente, mas a gente precisa ter isso aqui, ok? Um detalhe importante, o volume de jogos que a gente vai entrar nessa técnica não é um volume tão grande, ok? Porque aqui a gente tem que considerar o seguinte, jogos empatados em 0 a 0 no intervalo já não são a grande maioria. A grande maioria é que pelo menos sai um gol no intervalo, tem over 0.5, ok? Então, geralmente 70% dos jogos tem over 0.5, ou seja, a gente está trabalhando com os outros 30%, já está trabalhando com volume reduzido. E esse volume tem que estar aqui dentro desse 80%. Então, não achem que vocês vão achar as oportunidades desses jogos toda hora, ok? Acostumem-se a um volume um pouco menor. Porém, fazendo aí constantemente vai ter bons resultados com certeza. Vamos lá. E a entrada? Já falei de que vocês têm que ter para achar a técnica, né, para achar os jogos. Agora vamos para as entradas. Eu coloquei aqui odd 2 no over 1.5 gols durante o intervalo. Eu sei que alguns vão falar, mas eu não vou achar uma odd 2 no intervalo, durante o jogo, tudo mais. Calma que eu vou falar disso para vocês quando eu falar de variações. Eu vou falar dessas variações aqui. Mas eu estou dizendo o que funcionou para mim, o que eu consegui fazer. Eu achei o odd 2, tá? na Betfair Exchange, que é onde eu trabalho, e durante o intervalo. Fiz isso com um volume ali de jogos razoável, ok? Então, para essas taxas de acerto que eu estou falando aqui, para toda essa técnica que eu estou explicando em detalhes, eu fiz a odd 2 no over 1.5 durante o intervalo, beleza? Então, quem quiser seguir à risca a técnica, odd 2 durante o intervalo. Não deixa a bola rolar para o segundo tempo. E nesse caso eu tive uma taxa de acerto de 55%. Tá? Taxa de 55%, uma odd 2 ou mais. Uma odd 2 ou mais a gente sabe que ela representa 50% de taxa de acerto. Então se eu tenho 55, 60, o que eu conseguir além dos 50 é meu lucro. Então no caso aqui, essa diferença da minha odd ali, né, para a taxa de acerto aqui de 55 foi o meu lucro. Ok? Então, fiquem atentos a isso. Eu, inclusive, estou gostando muito de trabalhar com odd 2. Minha última técnica que eu apresentei para vocês, de ambas marcam, e essa e outras que eu estou testando, que eu vou apresentar em breve, eu estou pegando o odd 2, eu estou me sentindo confortável em trabalhar com odd 2. Tá? E eu tenho sempre uma taxa de acerto entre 55% e 60%. Ok, tá bom? Odd 2 ou mais, né? Agora eu tenho um ponto importante. Nem todo mundo está acostumado com trabalhar com odds altas e ter heads muitas vezes, né? Porque aqui a gente tem head muitas vezes. Se a gente está dizendo aqui que a gente tem uma taxa de acerto de 55%, é que a gente erra 45% das vezes. Se você não está preparado para errar 45% das vezes, mesmo sendo lucrativo com isso, acertando 55% com odd maior que 2, talvez essa não seja a técnica para você, tá? Mas se você já tem uma cabeça um pouco mais moldada, já se sente mais confortável, não tem problema em errar, sabendo que você vai acertar e sabendo que você vai ser lucrativo no final, aqui pode ser uma excelente técnica, tá? E para mim tem sido uma excelente técnica, como eu falei, estou gostando de trabalhar com odd 2, tá? Então é o seguinte, galera, a técnica é isso. O que eu vou falar na próxima página já é uma variação da técnica. Fiz questão de trazer para vocês dessa vez. Mas até aqui é técnica. A técnica é simples. Jogo 0 a 0, viu se os times têm uma tendência acima de 80%, né, 80% ou mais de over 1.5. Se tem odd 2, se está no intervalo, entrou. Vai fazer isso durante um volume grande de jogos ali para poder volumar, né, igual a gente diz, as entradas e vai ter um resultado, se não esse, muito parecido com esse. Ok? É isso, a técnica é essa. O mais complicado dessa técnica eu não diria que é achar os jogos em 0 a 0, porque acontecem, né, um volume legal de vezes também. Podia acontecer mais, mas acontece volume legal de vezes.
O mais complicado até que seria selecionar esses jogos com 80%, né? Mas eu já dei a solução para vocês do Datascore. Vocês podem usar o Datascore ou fazer manualmente. Então, nem isso também se torna tão complicado. Já dei atenção aí ao volume de jogos, tal, taxa de acerto, beleza. É isso, é isso. Mas eu trouxe aqui variações de filtro, odds e tempo, porque eu sei que muitos de vocês vão querer fazer algumas variações. Sempre que eu posto uma técnica, vocês perguntam nos comentários, eu posso entrar assim, eu posso entrar assado, eu posso entrar antes, posso entrar depois com a bola rolando, com odd 1,90. Então aqui eu já vou tentar trazer algumas variações. E antes de trazer algumas variações, explicar o seguinte, o que eu fiz até aqui foi falar o que deu certo para mim. Não, vocês podem seguir a risca, claro que podem, mas vocês podem ajustar aquilo à realidade de vocês, tá? Então, não se incomodem, talvez vocês façam algum ajuste e tenham um resultado melhor que o meu. Então, excelente, depois me conta, inclusive, para eu poder também adaptar, beleza? Mas as variações principais que vocês usam, que algumas eu já usei também, que podem ter funcionado ou não. Deixa eu explicar para vocês. Variação de filtro. Eu sugeri lá do filtro ser 80%, foi assim que eu fiz, né? 80% no over 1.5. Aí vocês podem pensar, poxa, mas eu quero considerar o primeiro tempo aqui também, não quero considerar só o pré-jogo não. O primeiro tempo tem que ter aqui algum número de finalizações, ok? Eu, quando testei, fiz uma variação dessa, aplicando jogos que no primeiro tempo, além de tudo que eu falei, no primeiro tempo também tinham que ter 2 chutes a gol e 2 escanteios. E, sinceramente, o resultado não mudou tanto a taxa de acerto do que como se eu não tivesse colocado nada. Tá? Então, quando a gente coloca muito pouco ali, 2 finalizações, 2 escanteios, o que geralmente acontece, basicamente não muda muito do que se eu não tivesse colocado nada. E se você coloca muito alto, 7 finalizações, alguma coisa nesse sentido, pode ser que o volume fique ainda menor, né? O volume de jogos que eu falei que em alguns momentos pode não ser tão alto, vai ser ainda menor. Então tomem cuidado em fazer filtros muito rigorosos. Dei um exemplo aqui de filtro, e que no meu caso, mesmo eu tendo colocado, não mexeu na taxa de acerto, por isso não avancei com ele. Mas vocês podem fazer uma variação de filtro, por exemplo, de over 0,5 HT. O Datascore manda over 0,5 HT acima de 70%. E no caso aqui ele teria que não mandar nesses jogos. Então ele não mandou no over 0,5 HT, mas mandou no 1.5. Ou seja, esses gols estão concentrados no segundo tempo. É um outro filtro que pode ser feito, entendeu? Então existem algumas variações aqui, mas que sinceramente aquela taxa de acerto ali não vai se alterar tanto, ok? Mas fiquem à vontade se quiserem testar. Filtro de odd, que é a questão aí da galera que está na casa de aposta e que está vendo que não chega a odd 2 no intervalo. Aquela taxa de 55% representa algo em torno de 1.80, 1.82 de odd, tá? Então eu estou botando 2 porque eu quero justamente lucrar essa diferença. Quem quiser pegar uma odd menor, pode pegar. Quem quiser pegar odd 1,90, pode pegar. Mas tem que ter noção de que essa diferença que está pegando ali, que está deixando de pegar ali, é o que está perdendo de lucro. O lucro está ficando cada vez mais justo, cada vez mais próximo do 0 a 0 do que se estivesse trabalhando com odd 2, como foi o caso que eu trabalhei. Tá? Então já respondendo a dúvida aí da galera sobre odd. 1,90, enfim, menos que 90 eu realmente não aconselho, tá? Porque tem as variações ali da taxa e, enfim, menos que 90 vai ficar complicado. Aí a gente tem a variação de tempo, que é o pessoal que vai falar, poxa, mas eu quero entrar então com 5 minutinhos do primeiro tempo, do segundo tempo, 10 minutinhos, que aí a odd já chegou a 2 tal. Não aconselho que façam, não aconselho que façam. Existe um volume interessante de gols, mais até do que eu esperava, de gols no início do segundo tempo, nos primeiros minutos. E aí você bota sua técnica a perder, tá? Então, assim, nesse caso aqui eu acho melhor abaixar um pouquinho a odd para 90, se for o caso, do que jogar para o tempo a mais. Aqui nesse caso, duas coisas que vocês não podem deixar de fazer tem que ser no intervalo, não entra no segundo tempo, e tem que ser 80% ou mais de 1.5 gols. Esse você não pode abrir mão. Se quiser adicionar um filtrozinho de primeiro tempo, over 0,5 HT, se quiser baixar um pouquinho a odd, beleza, mas o intervalo acho que é o crucial para essa técnica e o mais de 80% de over 1.5 gols, tá? Então, façam as variações de vocês, na medida do possível, mas lembrem-se dessa base aí que eu estou falando. Ou simplesmente sigam a risca aí a técnica, beleza?
Deixa eu voltar aqui para a tela principal. Essa é a técnica que eu quero passar para vocês. Estou usando muito nas lives, inclusive, estou fazendo live toda semana, né, com vocês aí, para acompanhar alguns jogos ao vivo. Nas lives a gente já aproveitou algumas oportunidades com essa técnica e já deixou de aproveitar algumas também com essa técnica e no final acabou não tendo gol. Enfim, tem funcionado bem, eu tenho tido bons resultados. É simples, espero que vocês tenham bons resultados. Comentem aqui se vocês já fazem algo parecido, se vocês vão testar ela de agora para frente, se vocês vão fazer alguma variação nela para tentar alguns resultados melhores. E se fizerem, depois me falem os resultados que vocês tiverem. O Datascore está à disposição de vocês aqui no link da descrição para facilitar vocês nessa técnica com os alertas uma hora antes do jogo, ou outros alertas também que ele vai te oferecer, que vai te dar um suporte em técnicas. E não deixe de seguir também nas redes sociais do FreeBT para acompanhar todo o meu conteúdo, beleza? Deixar alguns vídeos aqui para vocês, algumas sugestões. Tamo junto, até a próxima, valeu!